2 Coríntios 4, verso 13 diz assim: por isso, se nossas boas novas estão encobertas, elas se encontram encobertas apenas para quem está se perdendo. Paulo chama a atenção: se as nossas boas novas estão encobertas, elas estão encobertas apenas para quem está se perdendo. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Claro, você raramente vai conseguir entender se você não olhar holisticamente as Escrituras. Por quê? Porque o capítulo 4 é a continuação do capítulo 13. Quando após o louvor, nós vamos ler o capítulo 13, e aí então vamos entender. Mas o que Deus eu quero te deixar claro nesta noite, e o que eu vim para nos dizer, para mim quanto para você, nesta noite, é que se o que eu tenho ensinado, Jesus mandou ensinar as boas novas, Jesus mandou espalhar as boas novas, como eu sempre tenho dito. Ele não mandou nós ficar repetindo a mulher do fluxo de sangue, Ele não mandou nós ficar repetindo o povo perdido no deserto, e ainda que não estava perdido, o Senhor, querendo ou não, estava nos guiando. Mas se Jesus mandou anunciar as boas novas, evangelho é boas novas. Jesus mandou ensinar as boas novas, anunciar as boas novas a cada canto da terra. E nós estamos anunciando o evangelho. Como eu falei dias atrás, o anjo desce para Cornélios em Atos 10 e diz para Cornélios: vai e manda chamar Pedro, chamar um homem chamado Simão, que está na casa de outro Simão. Veja, né? Meu Deus, para não ter perigo de errar o nome, ele diz: vai lá na casa do Simão curtidor e pede para que Simão, o pedreiro, o Petros, a pedra, a rocha, que Pedro ainda era rocha naquele momento, pois ele ainda era Petros, pois Pedro ainda não havia entendido o evangelho, a sua essência. E aí então o anjo diz: vai lá, Cornélios, manda chamar o Pedro, manda chamar o Simão, que está na casa do Simão. Ele vai vir e vai dizer o que tem, ele vai falar o que tem que falar. Ele vai anunciar as boas novas. Ele sabe o que dizer. E aí o anjo desceu lá em Pedro também. Hoje a gente vê muito, né, numa corrente, acho que filosófica, do pentecostalismo, neopentecostalismo, e aí por diante. Mas Juscelino, Deus manda te dizer, mas não falou para ti. Não, mas Deus mandou te falar, mas não falou para ti. Como o testemunho do senhor, a irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero uma confirmação. O que, meu irmão? Deus disse para mim que é para me separar do meu marido e casar com aquele homem que eu estou gostando da igreja. Aí o pastor olha para ele e diz: olha, minha irmã, você pode falar o que você quiser, mas não foi Deus que te falou nada. Não tenho certeza, foi Deus que falou. Não, foi Deus não. Não tem embasamento bíblico. O que aconteceu? O anjo desceu para Pedro, que estava no segundo piso, orando, mostrou uma visão, e aí disse: vai lá, Pedro. Deus disse para Pedro: não resiste, está chegando 3 homens aí para te chamar, vai com eles, não resiste, porque foi eu quem mandei eles aqui. Está entendendo? Deus, ele prepara. Quando Deus está no negócio, ele prepara o caminho. E Pedro foi. Mas o interessante é que o anjo disse para Cornélio: Pedro vai saber o que falar. Pedro sabe o que falar. Quando ele chegar aqui, ele sabe o que falar. Só que quando Pedro chegou lá, a Bíblia declara que Pedro não sabia o que falar. Como que Pedro não sabia o que falar? Como? Aí Pedro diz assim: gente, olha
Pedro age. Ele diz: gente, vocês sabem que vocês são gentis. É igual a ele, vocês são gentis. Vocês não podem, eu não posso, eu sendo judeu, circunciso. Eu sendo judeu, circunciso, não posso estar aqui conversando com vocês. Outro dia eu vi também, estava vendo uma administração, e aí o pastor falando, né? Dando testemunho, e outro pastor chegou e disse para ele: eu entendo que nós temos, olha a alusão que o pastor usou. Eu entendo que nós temos que pegar uma lanterna e alumiar para os irmãos olharem. Mas o que você está fazendo é jogar a lanterna na cara do irmão. Essas verdades que você está ensinando, hoje são as mesmas que eu ensino, essas verdades que você está ensinando, hoje eu mandei na comunidade para vocês lá, creio que a maioria ou ninguém abriu, mas tudo bem, não tem problema. Mas se você sentir curiosidade, você vai pegar. Pastor da Adventista. Vai lá ver o que ele está falando. Eu assisti pelo menos, acho que umas 8 pregações dele agora à tarde. Tudo no Velocidade 2, né? Claro, que é essa que eu assisto. Para poder ter tempo. E nenhuma. Eu vi sobre ele falando sobre arrebatamento, eu vi ele falando sobre escatologia, né? No Apocalipse eu vi ele falando sobre o anticristo, eu vi ele falando sobre aquela passagem polêmica, né? Que Jesus eis que eu vi Satanás caindo como um raio dos céus. Quando que Satanás caiu? Tudo que eu vi ele falando. Eu acho que assim, eu não vi 1% fora daquilo que eu tenho ensinado. Outra, eu vi os vídeos dele todos, eu estava assistindo todos os dias, no máximo um mês atrás. Eu venho falando disso desde 2018. Exatamente iguaizinhos. 150 e poucos mil inscritos no canal. Bom. Então quando Pedro chegou e não tinha o que falar, ou melhor, ele pensava que não sabia o que falar, né? O anjo não tinha dito para ele o que era para falar, mas Cornélio estava esperando, junto com a sua família, e vizinhos e amigos, esperando uma palavra de Pedro, porque Pedro iria dizer alguma coisa. Foi isso que o anjo falou. O que Pedro fez? Pedro disse: irmãos, eu circunciso, judeu circunciso, cheio de dogma, legalismo, conceitos, preconceitos e por aí vai, cheio de ismo, né? Não posso, você sabe que pelo óbvio eu não posso estar aqui junto com vocês, mas olha a certeza. Por que Pedro estava ali? Porque o anjo desceu para Cornélio, avisou Cornélio, foi lá e avisou Pedro. Isso chama-se uma costura, isso chama-se unir dois planos. Como é que a gente une dois planos? Costurando só um lado? Não, costurando em zigue-zague os dois lados. Então Pedro chega e a única coisa que lhe resta, pode fechar, a única coisa que lhe resta, o que é? É o Evangelho, é as boas novas. Pedro não enfeitou. Pedro disse: vocês sabem que eu não posso estar aqui, pelo certo eu não podia estar aqui, mas se o Senhor me enviou, e qual o Senhor que me enviou? Aquele que vocês mesmos, que ele estava falando para romanos, mas na verdade quem crucificou não foi os romanos, foi os judeus. Os romanos só executaram a ordem dos judeus. Aí Pedro diz: aquele que vocês mesmos crucificaram. E Pedro começa a contar a história da cruz. Ou seja, a história começa a contar a história de Jesus. O que aconteceu? Pedro estava falando ainda. Pedro não tinha terminado de falar. O Espírito do Senhor desceu sobre todos aqueles romanos, sobre todos aqueles gentios. E aí Pedro, que era pedra, Petrus, né? Ainda que pequena, mas pedra pequena, Petrus. E aí Pedro senta para trás, só um pouquinho. Só um pouquinho. Se eu, judeu, circunciso, cheio de legalismo, fui enviado pelo anjo do Senhor para estar aqui pregando para os gentios, e o Senhor derramou do mesmo batismo, do mesmo Espírito que Ele derramou sobre nós, Ele derramou sobre esses, é porque o Senhor não é só dos judeus, é porque Ele é de todos. Está entendendo?
O mesmo véu que Paulo está falando agora, aqui em 2 Coríntios 4, o mesmo em 3, o mesmo véu era o que estava cobrindo não os gentios, naquele momento de Atos 10, mas era o que estava cobrindo Pedro. Pedro tinha este véu. Pedro não estava entendendo as boas novas. Pedro estava achando que as boas novas eram só para um grupo específico. O mesmo também, aqui, Paulo está falando de tirar o véu. Mas se você pegar em 1 Coríntios 11, Paulo está falando de botar o véu. Aqui Paulo está falando de tirar o véu. Mas lá em 1 Coríntios 11, Paulo está falando de botar o véu. Por quê? Por que isso? Porque ele está falando justamente isso. Um grupinho, 1 Coríntios 11, um grupinho para um lado, enchendo a barriga, e outro grupinho passando fome do outro lado. Lembra da ceia? Ou seja, Paulo está dizendo exatamente isso. Vocês ainda não entenderam. Vocês ainda estão com o véu. Vocês ainda estão achando que vocês têm que comer só o que vocês trouxeram. E quem não trouxe nada fique com fome. E assim por diante. Não. E aqui Paulo está dizendo o oposto. A metanoia. Quem quer entender, quem entenda. Quem não está entendendo, Paulo está dizendo, quem não está entendendo as boas novas, é porque ainda continua na lei. É porque ainda tem o véu. É porque ainda está usando o véu. É muito forte isso que Paulo está dizendo. Por isso, se nossas boas novas estão encobertas, se você não está entendendo, se você não está entendendo o que nós estamos ensinando, elas se encontram encobertas apenas para quem está se perdendo. Ou seja, eu digo para você e para mim nesta noite. Já podíamos encerrar aqui. Só isso, se você entender, já é o suficiente. Se você não está entendendo o que está sendo anunciado, é porque o véu ainda está sobre você. Eu vou mostrar isso para vocês depois do louvor, quando nós temos o capítulo 3. Porque aqui nós temos só a continuação do capítulo 3. Quem lê na sequência, você lê. Geralmente a pessoa vai ler o capítulo 3, pode ler até todo o capítulo 3, mas se acabou o capítulo 3, para, cansei, vou dormir. E aí não lê o capítulo 4, e aí não entende o capítulo 3. Ou melhor. E aí usa os últimos versículos do capítulo 3, nós vamos ver depois, se der tempo, usa os últimos capítulos do versículo 3 para pular, para cantar, para dançar, para cair, para profetizar. Porque nós somos livres. Quem é cheio do Espírito tem liberdade. Há liberdade. Mas porque não entende qual é a liberdade que Paulo está falando aí, diz é bíblico. Não, não é bíblico. Deus não é um Deus de confusão. Coloquei, acho que não sei se foi hoje ou essa semana aqui na comunidade. Deus não é um Deus de confusão. É Deus de consciência. Que vê como Deus é tão tremendo. Não vou falar sobre isso, vai se preparar para o então, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que a gente precisa servir. Não é aquele que vive falando e não faz nada.
2 Coríntios 3, eu vou ler o 4 que eu estava falando no começo, né? Mas para entendermos o que Paulo está dizendo no capítulo 4, precisamos ler o 3, pois essa subdivisão de capítulos e versículos, como eu sempre ensino, ficou bom para nos acharmos, mas nunca podemos partir uma história no meio, pois raramente, se não olharmos holisticamente, raramente nós teremos a história pelo completo. E aí falta o entendimento, falta o conhecimento, que é o fundamento de todas as coisas. Vou ler rapidamente, já havia lido no começo, vou ler para os irmãos que chegaram depois. Capítulo 4, verso 3 diz assim, Paulo diz assim: por isso, se nossas boas novas estão encobertas, elas se encontram encobertas apenas para quem está se perdendo. Como eu havia já falado no começo, Paulo chega para eles e diz assim, para a igreja de Coríntios, e diz assim: irmãos, se o que eu estou falando está chocando vocês, está magoando vocês, é porque vocês estão se perdendo, e a verdade dói mesmo. A gente sabe que é assim. Seria muito fácil, como vocês precisam, seria muito fácil chegar aqui e dizer para vocês: Deus é maravilhoso, e Ele é. Deus é poderoso, é o Shaddai, e Ele é. Deus vai te dar um carro zero, Deus vai te dar uma casa nova. Deus está dizendo, irmão, para vocês agora, que vai fazer a diferença. É legal, né? É bom. Mas é isso mesmo que você está dizendo. Isso é muito bom. Dá ao povo o que o povo quer ouvir. Certa ocasião, o povo está todo reunido ao redor do tanque de Betesda, esperando o anjo descer e tremular as águas. E quando o anjo tremulava as águas, o primeiro que se jogava no tanque era curado, quer que fosse a enfermidade. Essa era a coisa judaica naqueles dias. Veja bem, havia um tanque, havia uma igreja, um monte de pastores na volta e de pessoas enfermas, esperando pelo milagre, esperando pela cura, esperando pelo Deus vivo, esperando que o Deus vivo fizesse o milagre. E estavam ali, todos atentos. Aí a Bíblia descreve que Jesus vem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que eles estavam esperando, vem. Ele não vai no campo, ele não vai ali na beira do tanque. Ele vai em um homem que fazia 38 anos que ele estava paralítico, na beira da parede, na beira do muro, longe. E Jesus chega e pergunta para ele: o que é que eu te faço? Jesus pergunta: o que está acontecendo? Por que você está aí? O que você quer? Ele diz: faz 38 anos que eu estou aqui. Eu quero segurar. Mas por que não é? Porque eu não tenho como ir até o tanque. Eu sou aleijado, paralítico, paraplégico. Ou seja, não tinha movimentos. E não tem quem me leve até lá. Porque quando o anjo desce, não dá tempo. Aí a pergunta é: um dia eu me fiz nessa passagem, que Deus é esse? Que Deus é esse que Ele envia a cura através de um anjo que vai tremular as águas? Quem pular na água recebe a cura primeiro. Então esse Deus não é justo? Então esse não é um Deus de justiça? Porque não existe igualdade? Porque nunca aquele homem, é tanto que a Bíblia diz que fazia 38 anos que ele estava ali, nunca aquele homem vai conseguir chegar primeiro. Até um cego vai se jogar primeiro. E quando ele escutar o som da água tremulando, ele vai se jogar. Óbvio. Aí então Jesus olha para ele
dizendo, Jesus não chegou dizendo para aquele povo: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não, ele era o próprio Deus encarnado, ele era o próprio Verbo. João 1:1, no princípio ele era o Verbo, palavra, sofia, conhecimento, sabedoria. Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Estava com Deus no princípio, Deus no princípio, e ele era Deus. Ele chega para o homem e diz: levanta, toma a tua cama e anda. E o homem fez. Só que tem um problema: o homem pegou a cama dele e saiu caminhando. Só que era um dia de sábado. Era um dia de sábado. Aí o pessoal que estava na beira do tanque interromperam a missa, interromperam o culto e foram correndo atrás do homem. Atacaram o homem e disseram: pare de correr. O que você está fazendo, homem? Aquele homem que chegou para mim e disse: levanta e anda, toma tua cama e anda. E eu levantei e estou andando. Fazia 38 anos que eu estava deitado e não conseguia levantar. E agora eu estou andando e não vou parar de andar. E os outros correndo atrás e ele correndo na frente. Brincando, para, só para você entender. O homem correndo para a cama dele e ele disse: para, você está pecando. Você está pecando porque é sábado, não pode fazer trabalho. Você está forcejando para a sua cama. Vai lá, lê na tua Bíblia. Você vê? Os homens estavam brigando com ele porque ele estava carregando a cama dele no dia de sábado que não podia. E ele disse: não quero nem saber. Aquele homem disse que era para me levantar, eu levantei. Ele disse que era para me carregar a cama e eu estou carregando. Quem é maior, gente? Quem é maior? Esses dias eu dei uma ganhada no católico. Me ferve o sangue, gente, uma coisa por isso. Porque isso chama-se ignorância. Isso era o que aquele povo estava fazendo na volta do templo. Enquanto que Jesus estava fazendo um milagre e eles tentando impedir. Você deve ter uma ganhada no católico. Resumir a história para mim. E aí o católico defendendo isso, defende aquilo, defende não sei o que mais, entraram num debate dizendo assim: eu perguntei para ele, o que é maior? É a Bíblia ou é o templo, a igreja? O que é maior? Porque ele sabe que para um católico a igreja é maior, para um evangélico a Bíblia é maior. Aí eu estudando, né? Jesus disse: sede rápido ao escutar. Aí tá de mal falar, né? Eu escutando. Não sei o que. Eu disse: não, mas está na Bíblia. Ele falou um monte de coisa, beleza. Ele deu tchau para ele: não, meu irmão, mas antes de você ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. Agora é minha vez. O que é maior? O templo, a Bíblia ou Jesus? Logo que é Jesus, né? Claro que é Jesus. Eu disse: não. Então o sujo falando mal lavado, você está repreendendo o outro, mas. Gente, não adianta a gente ficar tocando pedra nos outros se a gente não olhar o nosso olhar. Então quando Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, verso 3, quando Paulo está dizendo, como eu falei no começo, fiz uma tradução sobre Pedro, sobre as 10, né? Que Pedro não sabia o que falar, mas ele chegou lá e ele simplesmente contou a história de Jesus. E a coisa aconteceu, né? Todos aqueles homens foram cheios do Espírito do Senhor, do Espírito da vontade, do Espírito do amor. Então quando Paulo está dizendo, nós estamos apenas anunciando a novidade, as boas novas, estamos apenas contando a história de Cristo, contando a história, estamos apenas lendo a Bíblia. É só o que eu faço aqui, eu leio a Bíblia, nada mais. Não precisa enfeitar, nós só temos que ensinar o que está escrito. O que está escrito, está escrito, que não está é balela, é história. E se nós descontextualizar, vai virar pretexto. Então, Paulo chega e diz: ó, o que eu estou fazendo é ensinando as boas novas para vocês. Agora, se vocês não estão entendendo, é porque tem um véu. É porque vocês ainda não tiraram o véu. É porque vocês ainda estão com a face coberta e estão se perdendo. Ou seja, exatamente essas foram as palavras de Paulo. Por isso, se nossas boas novas, se nossas palavras, aquilo que estamos ensinando, estão encobertas, ou seja, de maneira que vocês não estão conseguindo entender, como Jesus, né? Quem lembra que Jesus, quando começou a ensinar, e na verdade até o final do seu ensino, ele falava por parábolas, como dizia o profeta: ouvindo não entenderão, né? Vendo não entenderão também. Ou seja, por que Jesus falava por parábolas? Porque Jesus era Velho Testamento transitando para o Novo. Segundo Hebreus 9 diz, né, que só há caminho para a salvação após, né, erguer a segunda casa. Enquanto a primeira casa estava vigente, enquanto a primeira casa estava de pé,
A letra, Velho Testamento, ali em questão, não havia caminho para o reino, não havia caminho para o céu. Então, logo, e se a gente ler o final, lá versos 18, 17, 18, 19, 20, 21 de Hebreus 9, a gente vai entender que não há testamento sem sangue. Assim como o Velho Testamento passou a entrar em vigor depois que Moisés, o grande Gadol Cohen, naqueles dias, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, pega o sangue do cordeiro, vai lá e espargiu com esopo sobre os rolos. E aí então o Novo Testamento passou a entrar em vigor. Desta forma, o Novo também não podia ser diferente, como diz em Hebreus. Ou seja, ele só passaria a entrar em vigor após o sangue. Jesus derramou seu sangue no final e não no começo. Portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda no Velho Testamento, transitando para o Novo. Por isso Jesus cumpriu tudo. Lá havia também, porque eles ainda estavam no Velho Testamento. Isso é Deus quem fala, não sou eu. Supostamente foi Paulo que escreveu. Não ele, necessariamente, mas Romanos. Voltando lá então no capítulo 3 de 2 Coríntios, que é a contramão, a metanoia, né? O contraposto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo fala do réu. 2 Coríntios, Paulo, já um outro Paulo, né? Ou seja, um outro caráter, um outro entendimento, ele fala para tirar. 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, vou tentar ler um pouco rápido, né? Por causa do horário. Estamos nós recomendando outra vez, nos recomendando outra vez, ou a semelhança de alguns, necessitamos de carta de recomendação para vocês, ou da sua parte, vocês mesmos são nossa carta de recomendação, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo chega para eles em Coríntios e diz assim: vem cá, porventura eu preciso ainda, nós precisamos ainda de uma recomendação para dizer quem somos? Precisamos? Ou apenas o nosso caráter, né? Esse que está falando é aquele que ficou 2 anos em casa, não tinha trabalho, estava morrendo de fome, quase, estava passando fome, e a igreja foi lá e ajudou ele, mas ele não pediu. Ele não ia de esquina em esquina, profetizando e pedindo dinheiro. Não. Paulo, que montava tendas, né? Colocava tendas, não tinha. Chegou um período da sua vida que ele não tinha trabalho, ficou em casa e a igreja foi lá, por livre e espontânea vontade, e acudiu ele, ajudou ele, com amor e de coração. Mas não porque ele tivesse sido escolhido da igreja. Então agora ele diz: porventura eu preciso de carta para ser recomendado a vocês. Porventura vocês já não me conhecem. Isso foi escrito aproximadamente 30 anos depois já da crucificação de Jesus, já lá pelos meados de 65, mais ou menos 66 depois de Cristo, um pouquinho antes de Tito destruir Jerusalém. Verso 13: vocês mostram ser uma carta do Messias, colocada sob o nosso cuidado, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Olha bem o que Paulo está dizendo. Vocês mostram ser cartas do Messias. Aquilo que vocês fazem, a forma a qual vocês agem, reflete o que Cristo ensinou. Não há mais necessidade de papel, disse Paulo. Não há mais necessidade de uma escrita, de uma carta, de recomendação. Paulo está dizendo. E veja que ele cita, ainda que indiretamente, Jeremias 31. Eis que chegará um tempo a qual não precisará mais um irmão ensinar ao outro, pois todos conhecerão a verdade, todos conhecerão a Deus, que é a verdade.
E os meus mandamentos não serão mais escritos em tábuas e pedras que se pode ser quebrado. Fazendo uma alusão, Deus está fazendo através de Jeremias uma alusão a Moisés, uma alusão aos mandamentos que foram perdidos, aos primeiros rolos que foram perdidos junto com a Arca da Aliança, no cerco de Nabucodonosor, que durou um ano, cerco da Babilônia, atual Iraque hoje, que durou um ano mais ou menos, até derrubarem Jerusalém, levar o povo cativo e se perdeu os rolos. Deus está fazendo uma alusão nisso através de Jeremias. Não será mais escrito em tábuas e pedras que se pode ser quebrado, mas sim escrito com sangue na tábua do vosso coração. Lá em Jeremias, Paulo está pegando o gancho, lá em Jeremias, Deus já estava dizendo que chegaria um tempo, e Paulo está dizendo, já chegou, que chegaria um tempo a qual o Novo Testamento não seria mais escrito. Esse é o contexto principal. O Novo Testamento não seria mais feito em papel. O Novo Testamento agora seria implícito dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, do nosso sentimento. Você não ajudaria mais o teu próximo porque está escrito. Você ajudaria o teu próximo porque você sentiu no coração. Isso é amar Deus. Isso é servir a Deus. Você não ajudaria o teu próximo porque ele vai te dar alguma coisa em troca. Isso era o que a lei mandava. Mas você ajudaria o teu próximo porque ele é o teu próximo, porque ele está necessitado. E um dia poderia ser você. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Um dia pode ser você que está do outro lado. Então agora os mandamentos não seriam mais escritos em papéis. Ou seja, o Novo Testamento, aquele que viria, não seria mais escrito em papel, mas sim na tábua do nosso coração, com sangue. Não seríamos mais circuncidados, mas sim espiritualmente. Todos filhos de Adonai, todos Rodins, filhos de Deus, espirituais, e não mais carnais, físicos, mas sim espirituais, todos judeus. Hoje as pessoas muitas vezes têm um problema em entender que Jesus disse que ele veio primeiro para os filhos, e que os filhos era Israel, que é a nação escolhida. E hoje, inclusive, hoje em 2021, tem muitos cristãos que ainda pensam, nós estamos aqui, mas os escolhidos mesmo é Israel. Os filhos mesmo são os judeus. Gente, nós somos judeus espirituais. Hoje nós somos judeus espirituais. Muitos hoje brigam por causa da palavra de Deus, brigam por causa de uma Bíblia feita de papel ou no telefone, no celular. Esquecem, julgam pela Bíblia, esquecem que Jesus disse que à medida que julgar será julgado. Esquecem que é por essa mesma Bíblia que eles vão ser julgados. Esquecem que Jesus diz que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passarás. Como? Você consegue imaginar? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá atrás, no dilúvio. Se você voltar lá para o dilúvio, aí eu te pergunto, se naqueles dias do dilúvio, como está escrito lá na Bíblia, somente Moisés, a arca de Moisés e os animais, a família Noé, apenas Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé, seus 3 filhos de humanidade, e o resto tudo destruído. Você acha que se fosse hoje as bibliotecas contendo Bíblias, estaria a salvo? Não iria molhar, não iria se perder, não dilúvio, não nada, segundo as Escrituras? Pois então se agora, isso aqui é com água, mas e se agora o Apocalipse que virar um fogo? Ou seja, passará, não estou assustado, não é isso? Passará os céus e a terra, não existirá mais. A Bíblia é pó, é carbono, é matéria. É pó, carbono, matéria. Que Jesus estava dizendo que o pó, o carbono, a matéria passaria, mas a sua palavra não passaria. Por quê? Porque Jeremias 31 diz que ela seria escrita dentro do nosso coração e não mais em tábuas e pedras. Paulo
chega e diz assim: porventura precisamos ainda de cartas. Nós vamos ler mais à frente. Você vai ler. Paulo está falando daquilo, de uma nova instrução. Quem que pega, é quase raro, né, alguém fazer isso, mas quem que compra um carro zero, pega uma nova instrução e lê. Mas ainda que você leia uma nova instrução, quem que vai continuar lendo cada vez que for dirigir, ou melhor, quem tira a carteira de motorista, pega o livrinho lá da autoescola, que vê as placas, coisa e tal, estuda ele para tirar a carteira e depois algum dia pega ele de novo na mão. Depois que você aprende, você não precisa mais. Não é que você não precisa, mas você não pega mais. Você aprendeu. Então, depois que você aprende a amar o próximo, depois que você aprende a amar o próximo, depois que você aprende, né, o amor, você não precisa mais de manual. Você vai viver. Né? Ou seja, aí então que vem a questão: quem é maior? A igreja, a Bíblia ou Jesus? Jesus. Por quê? Porque no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Não, ou melhor, o Verbo. Ele veio antes. Não, você veio antes. Ele era o Logos daqueles dias. Os romanos ali acreditavam, né? E aí então João chega e segue. Verso 4: tal é a confiança que temos mediante o Messias em relação a Deus. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo proceda de nós. Ao contrário, nossa competência procede de Deus. Paulo está dizendo que o problema não é o que eu estou ensinando. O próprio Jesus disse: o problema não é o que eles estão ensinando. Observem o que eles estão ensinando, porque o que eles estão ensinando é a palavra. São princípios que Deus estabeleceu, Deus do começo, Deus do princípio. O problema é o que eles estão fazendo com esses princípios. Essa semana eu fui no mercado e uma moça me perguntou rapidamente, né, sobre o sábado. E aí eu expliquei rapidamente. E uma coisa que me deixa pasmo, é que até o dia de hoje, os judeus, quando chega na sexta-feira, ao entardecer, que vai entrar o Shabat, porque Israel é guiado, na verdade, a Israel moderna de hoje não, né? Mas esses 3 calendários em Israel, mas a Israel, os ultra-ortodoxos, a Israel bíblica, vamos dizer assim, é guiada pela lua e não pelo sol. Então, quando a gente vê, até a gente vê ali no começo, porque no livro de Gênesis eu expliquei isso, né, e foi à tarde e amanhã, aí tem um monte de heresias lá, eu mesmo passava bem um monte de coisa lá. Aí, foi à tarde e amanhã, Deus vai atrás para frente. Não, mas é porque o dia para os judeus começa às 6 da tarde. O dia começa às 6 da tarde, é só interpretação, é só entender. O dia começa às 6 da tarde. E ele acaba às 6 da tarde do outro dia. Logo então o Shabat, o sábado, começa, né, eles estipularam hoje às 6 da tarde, mas é o pôr do sol. Quando o sol entra, começou o sábado. Até para a gente entender a crucificação e a ressurreição de Cristo, a gente tem que entender isso, não consegue entender. Eu pirava quando era menor, eu disse: mas como que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo? Não pode? Você tem que entender isso. Mas a Bíblia não foi escrita para os católicos nem para os evangélicos. A Bíblia foi escrita para os judeus naqueles dias. Ainda que também para nós, mas foi escrita baseada, né, em Israel, baseada naqueles dias. Então aqui está o problema. Mas enfim. Quando chega sexta-feira, um pouquinho antes do entardecer, o que um judeu faz? Ultra-ortodoxo. Ele vai lá, abre a geladeira e desenrosca. Gente, parece piada, mas é verdade. Ele desenrosca a lâmpada da geladeira. Quando você abre a geladeira, sempre uma lâmpada, né? Ele desenrosca a lâmpada da geladeira. Por quê? Porque a Torá diz
Hashem falou, não pode acender fogo, faísca, né? A lâmpada da energia elétrica é faísca, é fogo, não pode fazer fogo. Eles fazem a comida um dia antes para manter o sábado, porque eles não podem fazer fogo, porque é considerado como trabalho, e isso eles não podem fazer, é pecado, então eles não podem fazer fogo. Então como eles não podem fazer fogo, eles dizem, roça a lâmpada da geladeira, pode pesquisar isso para você, desenrosca a lâmpada da geladeira, para que eles possam abrir livremente a geladeira no sábado, sem produzir energia, sem produzir faísca, sem produzir. Aí a pergunta é, estão enganando a quem? A quem eles estão tentando enganar? Eles fazem isso. A quem estão tentando enganar? A quem? Como muitos que a gente conhece, porque vem aqui, como eu sempre digo, falar é fácil. Eu quero ver falar aqui e fazer o pão. Vir aqui e prometer é fácil. E eu acho engraçado que geralmente eles dizem assim, Deus vai te dar, e eles botam Deus na parede. É Deus que tem que dar. Se Deus não deu, ô pastor, mas Deus não me deu. Cadê o meu carro branco, lembra? Ô pastor, mas Deus não me deu. Ah não, mas é porque você não foi fiel o suficiente. Aí sempre a culpa é do fiel, né? Ou porque Deus ainda acho que você ainda não é apto para ganhar. Não. Nós temos que prometer aquilo que podemos cumprir, porque Ele, o que Ele prometeu, Ele cumpriu, está cumprido. Tudo que Ele prometeu está cumprido. Mateus 24, Jesus, hoje eu estava lendo sobre isso. Mateus 24, Jesus chega diante do templo, está passando depois de um confronto teológico com os religiosos. Jesus está passando na frente do templo, do rei Herodes, na verdade era o templo de Salomão, antes, mas já era o segundo, e os discípulos param Jesus e dizem, olha só, e eu, isso é uma coisa minha, mas eu acho que Deus deve ter feito assim, vão matar para ele, porque eles todos os dias estavam ali no pátio do templo, e eles nunca falaram. Naquele dia, ao passar à frente, os discípulos disseram, olha Senhor, o tamanho dessas colunas, olha o tamanho desse templo, a magnitude, porque eles ainda naquele momento imaginavam que Jesus ia chegar e ia meter um pé na bunda, né, dos sacerdotes, ia tomar conta do templo, ia se sentar no trono, como dizia a profecia, e os discípulos iam sentar do lado. Houve até uma discussão entre eles, qual sentaria ao lado de Jesus. E aí, então, quando eles falam aquilo, Jesus diz assim, vocês estão vendo esse templo magnífico? Pois é, mas não se impressionem, pois não ficará pedra sobre pedra. Senhor, mas quando que isso vai acontecer? E quais serão os sinais da sua vinda? As pessoas confundem, né? Aí Jesus diz, não ficarás pedra sobre pedra. Quando vocês ouvirem rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Quando vocês ouvirem que há fome, mas ainda não é o fim. Quando vocês ouvirem que há peste, olha aí, o coronavírus está aí, é Jesus, mas ainda não é o fim. É apenas o começo, disse Jesus. 70 depois de Cristo, Tito Flávio Domiciano entrou em Israel, entrou em Jerusalém, ateando fogo, ficou só um pedacinho do Muro das Lamentações, estava até hoje, que ele deixou para que as nações, quando chegassem naquele local, vissem o que tinha ali, e agora não tinha mais. O que antes tinha, e agora não tinha mais. Ou seja, não ficou pedra sobre pedra. Tudo se destruiu. Mas agora tem rumores de guerra. Sempre teve. Sempre teve. Os dias em que Jesus estava caminhando na terra, ali no Oriente Médio, havia uma guerra. Uma pequena guerra aconteceu. A história quase não conta, mas tem registros disso. Quem lembra da fome, 7 anos de fome no Egito? Desde antes da formação de Israel, desde antes da formação do povo de Israel, quando Jacó ainda era Jacó, e José estava no Egito, houve uma fome, 7 anos de fome. E de lá para cá, Jesus alimentou quantas vezes o povo? Sempre teve fome. Peste, vai procurar para você ver. Vai procurar na história para ver. Sempre teve peste. Então, aí sim, lá já para o lado do final, do verso 21, se não me engano, 22 em diante, do capítulo 24, aí ele começa a falar dos dias de hoje. Aí ele começa a falar das sinais de como seria próximo da sua vida. Nós precisamos entender isso. Então, voltando para não fugir muito,